Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, verso do 1 ao 10. Quero ser breve. Obrigado demais pelo carinho de vocês, pela paciência. Obrigado a sua visita. Obrigado aos amigos de longas datas. Nos reencontramos aqui nesse lugar. 1 Coríntios capítulo 1, verso do 1 ao 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, diga comigo, inefáveis, as quais não é lícito ao homem repetir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei aonde? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, pelo que sinto o quê? Nas fraquezas. No quê? Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Estenda sua mão para cá, ore por mim. Deixa eu ouvir a sua oração. Eu recebo, Senhor. Eu recebo, Jesus. Eu recebo. Eu recebo. Aleluia, obrigado, Senhor. Pai, nós oramos para que o seu texto se abra, para que o nosso entendimento se expanda, para que a sua graça seja estendida sobre nós, para que a gente consiga absorver as lições que Paulo absorveu nessa experiência pastoral, nessa experiência metafísica ou não, nessa experiência que ele viveu, naquilo que ele nos oferece como vida cristã. Sabe, Senhor, em um caminho que ele aponta, que nenhuma distração nos roube a compreensão da sua verdade, que nesses minutos que vamos ficar aqui, que o nosso entendimento se abra para a sua palavra em nome de Jesus. Sabe, irmãos, esse texto é um clássico da literatura paulina, é um clássico, todas as pessoas conhecem, sabem descrever isso, e ele tem inúmeras coisas inexplicáveis. Ele tem coisas que não dá para explicar. Há uma regra, é um absoluto, independente da vertente teológica que se tenha, é uma regra absoluta para todas as vertentes. Ninguém faz teologia no silêncio. Aonde a Bíblia para, a gente também para. Então não dá para saber, alguns pormenores desse texto. Ele mesmo diz, a experiência ela foi tão arrebatadora, ele guardou ela por 14 anos. E entre as muitas coisas, eu queria começar em uma espécie de mangá, do fim para o começo. Ele disse, olha, quando ele está fraco, é que ele está forte. Isso é uma incongruência. Isso é uma coisa do avesso. O que Paulo quer dizer? Eu estou muito fraco, mas quando eu estou muito fraco é que eu estou forte. Que doideira é essa, Salomão?
O que Paulo está falando é que quando você entra em um lugar em Deus, e quando você mergulha nesse ambiente chamado graça, nessa disposição de Deus chamada graça, você então jamais vai interromper seus processos. Tudo aquilo que Deus te falou, não importa como você esteja, não vai haver na sua jornada interrupção de processo. Não importa como você esteja, se você estiver mergulhado na graça de Deus, você vai continuar sempre em frente, sempre adiante. Prazer nas fraquezas, angústias, injúrias. Sabe, diante de um mundo tão exposto, diante de um mundo onde o narcisismo crônico, sabe, é uma doença que se pega ao vento, onde as pessoas só colocam aquilo que de bom acontece, onde parece que as pessoas sentem prazer quando ela está sendo invejada por muita gente. A gente quer provocar, a gente é feliz, ou muitas pessoas são felizes quando elas se sentem invejadas, quando as pessoas desejam a vida que você tem. Você até perdeu o sentido de ser família. Então, para resgatar o sentido de ser família, você posta a sua família e bota lá, e você resgata o sentido com a quantidade de likes que a foto vai ter. Então, quanto mais like aquela foto tiver, mais o resgate do sentido acontece. Mais sentido você resgata acerca daquilo que você já não enxerga mais valor no toque, só no touch. Num mundo onde ninguém come mal, ninguém é infeliz na internet. Mas a cada 45 minutos uma pessoa se mata. Uma das medicações mais vendidas do Brasil é o Rivotril. E não se sinta constrangido se você já precisou tomar. Mas em conversa com o farmacêutico, ele disse: é um botão para dormir, pastor. São pessoas que estão incapazes de lidar com as suas angústias, dores, aflições, ansiedade, perderam o sono. Num mundo onde a gente vendeu o sol, e a gente trocou o sol por prédios, e agora a gente vai até um médico para tomar vitamina D. O sol era nosso, a gente vendeu e agora compra ele em cápsula, porque nos falta vitamina D. O sol era nosso, agora a gente está comprando ele em comprimido. A Forbes fez uma matéria onde apresentou as pessoas, eu acredito que foi a Forbes, se eu não me engano. Eu vi essa matéria, não vou lembrar quem fez. Mas eles mostraram as fotos, a última postagem de pessoas que cometeram suicídio. Último post. E se você visse a última postagem da pessoa que cometeu suicídio, você diria que aquela pessoa faria qualquer coisa, menos se matar, menos cometer suicídio. Olha o que Paulo nos oferece, a despeito da graça de Deus, debaixo da compreensão da graça de Deus. Que poder é esse? Que nos faz vencer a maldade dos dias, que nos faz, sabe, sobrepujar tudo aquilo todas as más notícias, que a gente tem que lidar com ela todos os dias. A política acabou, mas a gente continua sendo candidato à solidão, à depressão, à ansiedade, ao divórcio, ao suicídio. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu me alegro, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nas minhas angústias, nas minhas injúrias. Tudo aquilo que a gente não publica, tudo aquilo que a gente não celebra, tudo aquilo que a gente não é invejado ao mostrar, tudo aquilo que a gente não é celebrado ao mostrar. Paulo está dizendo: eu me alegro, por quê? Porque eu entendi o poder da graça de Deus. Eu entendi que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu entendi que quando eu estou fraco, eu continuo mergulhando na graça de Deus, e essa incongruência na minha vida é produzida quando eu estou fraco, eu estou forte, e eu continuo seguindo em frente, eu continuo avançando, eu continuo indo na direção daquele que me chamou. Sabe o que Paulo propõe? É extremamente, sabe, controverso, é extremamente antagônico com a realidade de agora. Paulo está falando isso para uma igreja, para a igreja mais complexa que ele pastoreou.
para o ambiente mais esquisito que você possa imaginar. Ontem nós estávamos conversando um pouco aqui sobre a vida de Estevão e a igreja primitiva. Todo mundo que olha para a igreja primitiva acha que todo mundo era perfeito, que eles não ficaram acomodados, que eles não ficaram soberbos, que eles não brigavam entre si, que Pedro, por um período da vida, com todo respeito ao nosso irmão Pedro, foi um retardado no sentido de atrasar o processo, sabe, da vontade de Deus para o mundo. Em Atos capítulo 10 você vai encontrar Pedro aquém daquilo que era a missão da igreja para o mundo. E Paulo tinha uma complexidade absurda. Quando a gente olha para as cartas de 1 e 2 Coríntios, ainda que eu falasse o próximo, quer dizer, na carta anterior, ele vai dizer, ele vai revelar sobre o amor, ele vai revelar sobre os dons. Aí talvez a gente leia e fala, nossa, mas eles eram todos santos, de vestes brancas, andando e celebrando a vida. A gente vai perceber como essa igreja era complicada, como esse povo era dos avessos. Sabe, hoje a minha meditação hoje à tarde não corresponde a isso aqui. Eu fiquei refletindo sobre a relação entre Davi e Absalão, Davi e os seus filhos. Aí percebi que eu não ia conseguir terminar e voltei para cá e fiquei imaginando o desafio pastoral de Paulo. Hoje é dia do pastor. Esse pastor Paulo me abençoa tanto. Sabe, ele disse que se gloriava, ele disse que não tinha só prazer nas fraquezas. Ele disse, olha, eu me glorio nas fraquezas. Eu me glorio naquilo que ninguém mostra. Eu me glorio naquilo que todo mundo esconde. Eu me glorio no problema do casamento. Eu me glorio na minha dificuldade de lidar com os meus filhos. Eu me glorio, sabe, em todas as coisas que me faz ser odiado ao invés de invejado. Eu me glorio em todas as coisas, sabe, que me faz me faz perceber que a minha estrutura é pó, que eu sou gente, que eu sou vaso de barro e que eu preciso todos os dias, em cada minuto, em cada segundo da minha existência, eu preciso estar mergulhado na graça de Deus, senão eu vou sucumbir, senão eu vou surtar. E essas coisas, essas dificuldades, sabe, essas fraquezas, essas injúrias que me visitam a minha biografia constantemente, me fazem enxergar quem de fato eu sou e quem de fato Deus é, e o quão distante a gente está um do outro, e como eu sou um verme de Jacó, e como eu sou um cisco, e como eu sou poeira, e como eu sou como a erva, que cresce, mas logo seca e se vai. Paulo poderia revelar, sabe, nós desprezamos as fraquezas, como se nenhuma delas fosse uma ação de Deus. Nós desprezamos. Paulo está mostrando um jeito diferente de lidar com elas. Paulo está mostrando uma forma diferente de lidar com as nossas debilidades. Agora Paulo poderia revelar a experiência que ele viveu, sabe, o teor dessa experiência para qualquer igreja, mas ele prefere expor, sabe, para essa igreja especificamente. Melhor dizendo, Paulo poderia revelar os pormenores da experiência dele, sim ou não? Ele poderia escrever um livro sobre isso, ele poderia, sabe, fazer uma série de mensagens sobre isso, ele poderia falar tantas coisas das quais ele viu, o lugar que ele foi, o lugar que ele acessou, a experiência transcendental, metafísica, inexplicável que ele viveu. Ele poderia, sabe, usar isso para fazer uma dissertação muito ampla acerca da relação dele com Deus. Mas tudo que ele extrai e expõe dessa experiência é o prazer que ele sente nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias. É a disposição que ele tem de expor aquilo que ninguém expõe. A gente está bem. Sabe qual é a maior dificuldade de um pastor? É ser ético para não entrar por porta que a pessoa não abriu. Você sabe que a pessoa não está bem, mas quando você pergunta, não, estou bem. Eu gosto muito de uma expressão de alguns irmãos, quando você pergunta para eles, está tudo bem? Eles sinceramente olham para a gente e dizem, tudo é muita coisa. Estou bem,
mas tudo é muita coisa. Já imaginou um pastor chegar e dizer: não está nada bem comigo? Está nada bem. Eu estou bem, tá, gente? Mas um pastor, no lugar de Paulo, na condição de Paulo, na popularidade conquistada, no respeito político, na expressão que ele era, expressão religiosa, expressão política, expressão intelectual, ele chega para um grupo de pessoas e diz: olha, eu estou lascado, só que eu estou, sabe, Paulo foi aonde ninguém foi. Paulo viu o que ninguém viu. Paulo ouviu o que ninguém ouviu. Ele viu algo sobrenatural, mas isso não criou um abismo entre ele e a comunidade que ele pastoreava. A gente conhece tanta gente, irmãos, que porque tem um resultado dentro do contexto eclesiástico, ninguém mais consegue tocar ele. Sim ou não? Eu tenho irmãos aqui, nessa igreja, que foram 25 anos de uma denominação ou de outra denominação e nunca conseguiram apertar a mão do pastor. E essa não é a realidade só de Goiânia. Essa é a realidade da religião, desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque a gente atribui utilidade a mérito. Quanto mais ele é ouvido, quanto mais pessoas tem na frente dele, quanto mais ele é útil, mais mérito ele tem. A gente só não se lembra de um detalhe, que a ideia de utilidade atrelada a mérito foi o que transformou o sinete da perfeição em Satanás. Quando Lúcifer se sentiu extremamente útil por aquilo que fazia, ele consequentemente amargou, sabe, o avesso daquilo que ele era. Ele era um anjo de luz e se tornou o príncipe das trevas. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês estão comigo aqui, gente? Paulo está dizendo: olha, eu fui aonde ninguém foi, eu vi o que ninguém viu, eu ouvi o que ninguém ouviu, mas não é por conta dessa experiência que existe um abismo entre nós. Eu continuo me alegrando nas angústias, eu continuo me alegrando nas fraquezas, eu continuo debruçado na graça de Deus, e se você não fizer a mesma coisa, sabe, você não vai conseguir viver um processo sem interrupção. Você vai ficar interrompendo os seus processos. Você vai ficar 10 anos expulsando os mesmos demônios. Você vai ficar anos e anos e anos e anos e anos e anos sem romper com uma determinada parte do processo. Você vai parar nas decepções. Você vai parar nas frustrações. Você vai parar quando você, sabe, não for contemplado pela gratidão das pessoas, pelo reconhecimento das pessoas. Você vai parar quando você, sabe, por algum motivo se sentir desanimado na jornada. Paulo está dizendo: olha, eu tive uma experiência sobrenatural, mas eu continuo aqui, eu continuo sendo fraco como vocês, eu continuo tendo injúrias como vocês as têm, eu continuo tendo angústias, e eu me alegro delas, porque a minha vida só faz sentido se eu tiver mergulhado em Deus. Sabe, ele diz: olha, eu vi anjos no céu, mas eu continuo lutando com os mesmos demônios que vocês lutam aqui na terra. Eu sou atormentado pelos demônios. Os mesmos demônios que assombram vocês também me assombram. A impressão que eu tenho é que ele não só me assombra, é que eu sou esbofeteado por ele. Quem está comigo aqui, irmãos? Paulo passa por uma exaltação maior que o homem possa passar, mas ele não volta de lá nem orgulhoso nem soberbo. Ao contrário, diz: eu vou falar para vocês quão limitado e frágil eu sou. Eu tenho um espinho na carne. Sabe o Paulo que vocês conhecem? Pois é, eu estou aqui escrevendo, pregando, ressuscitando, curando pessoas. Eu fui lá onde ninguém foi, eu ouvi o que ninguém ouviu, eu vi o que ninguém viu, mas eu voltei de lá para dizer para vocês: eu vi anjos, mas os demônios estavam me aguardando aqui quando eu cheguei.
Paulo está dizendo: olha, eu fui exaltado pela experiência que tive. Irmão, a gente sente um arrepio no braço, já quer contar para todo mundo, irmão. A gente recebe uma música de madrugada. Eu vou contar a experiência de Salomão. Uma vez eu estou na sala da minha casa, eu sou meio da madrugada, sem sono, balbuciando alguma coisa, ou lendo alguma coisa, não lembro o que eu estava fazendo. De repente eu recebi uma mensagem: hoje nasceu a baleia. Como é que é o nome da música? Baleia colorida. Hoje nasceu a baleia colorida. Falei: Salomão, você está usando droga? O que é isso, Salomão? Não, hoje nasceu a baleia colorida. Irmão, imagina um goiano receber uma mensagem dessa de madrugada. Eu pensei: o cara está na praia, Cabo Frio, e viu uma baleia nascer. E ele dá um vácuo assim. Esse delay é o delay do reggae, é normal. O reggae tem um delay com o resto do mundo. E ele já tem o delay, aí tem o reggae, aí é o delay do reggae. Aí ele demorou a responder. Eu falei: cara, Salomão, tá bem não, velho. Falei: fala aí, irmão, o que é esse negócio de baleia colorida aí? Aí de repente ele manda um áudio, era uma música. Isso não tem absolutamente nada a ver com o que eu estava falando, mas eu me lembrei. O que tem a ver com o que eu estava falando? O quê? Ah, exatamente, tem a ver sim. Tá vendo? Eu falei do reggae, me deu um delay também. Entendeu? Mas a gente recebe uma música, a gente fica muito empolgado, a gente quer mostrar, dividir essa música com um amigo. A gente vive uma experiência sobrenatural e eu acredito em todas elas. Eu vivi uma experiência maravilhosa ali no bosque, eu tive um sonho, uma visão. A gente quer contar essa experiência para todo mundo. Paulo guardou essa experiência por 14 anos. Irmãos, ele já tinha estruturado essa experiência dentro dele. A gente que fala, a gente que comunica, a gente tem uma ideia, tem uma música, a gente vai organizando esse pensamento. É assim ou não é? Quem comunga comigo? A gente vai organizando para transmitir ele da melhor maneira. Tem músicas que a gente canta agora que a gente já tem elas há muito tempo. E a gente vai organizando, mudando uma nota, mudando uma coisa. Imagina em 14 anos quanto Paulo pensou naquela experiência. E o quanto ele poderia transmitir aquela experiência com maestria. O quanto ele poderia transmitir aquela experiência, sabe, com precisão de detalhes. A gente vê um mato acender no monte, já fica empolgado, e tem que ficar mesmo. Bota o galinho que acendeu dentro da Bíblia, e chega em casa, sabe, e ora, e ele acende de novo. Quem já viu isso aí acontecer? Quantas experiências você já viveu com Deus? Paulo vive essa, e internaliza essa experiência, e quando ele vai transmitir ela, ele transmite de uma forma extremamente pedagógica. Ele disse: olha, eu poderia me ensoberbecer por aquilo que eu recebi, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu poderia esconder, porque se eu escondi a experiência, esconder um espinho na carne é mole, sim ou não? Se eu escondi uma coisa tão gloriosa como essa, esconder um espinho é mole. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho espinho na carne. E aí vem a intriga na cabeça do crente. Que diabo de espinho é esse na carne de Paulo? Sabe, quando nós lemos o texto sobre Paulo e o terceiro céu, o que mais nos desperta curiosidade não são as revelações que Paulo obteve lá. A gente sabe que Paulo foi ao terceiro céu, ouviu o que ninguém ouviu, viu o que ninguém viu, foi onde ninguém foi. Mas o que mais nos desperta curiosidade acerca dessa experiência de Paulo, sabe, não são as revelações que ele obteve ao acessar esse lugar. No fundo, o que nós queremos saber é que espinho é esse na carne de Paulo. Deixa eu perguntar uma coisa para você, desde que você é crente. Me responda. Paulo foi onde ninguém foi, viu o que ninguém ouviu, ouviu o que ninguém ouviu. Viu coisas inefáveis. Sabe o que significa coisas inefáveis? Coisas que não podem ser traduzidas em nenhum idioma. Sabe o que Paulo diz?
Ele diz: olha, eu ouvi o idioma de Deus. Eu ouvi Deus falando em seu próprio idioma. E mesmo diante dessa experiência, eu voltei dessa experiência descobrindo uma coisa: eu tenho um espinho na carne. A pergunta que eu faço, olha bem para mim: desde quando você é crente, Gabriel, Caio e os demais irmãos aqui, que foram crescer no Cordeirinho de Cristo, desde quando você era um soldadinho de Jesus, as florzinhas de Jesus também servem para você, desde quando você é crente, meu pastor Almir, as pessoas estão interessadas em descobrir o que Paulo ouviu de Deus, ou descobrir qual o espinho na carne de Paulo? Todas as vezes que a gente olha para o texto, todas as discussões teológicas são pautadas na descoberta do que Paulo ouve ou do que Paulo tem na carne. Pastor Felipe, eu vou fazer uma revelação hoje. Eu vou revelar para você qual o espinho na carne de Paulo. Hoje vai ser um culto especial. Vou revelar. Pega seu caderno e anota. Vou revelar qual o espinho na carne de Paulo. Mas antes de revelar, eu quero te fazer uma pergunta. Se eu dissesse hoje para você qual o espinho na carne de Paulo, e eu vou dizer, se eu disser agora para você qual o espinho na carne de Paulo, qual o espinho da carne de Paulo, e você sair daqui com essa informação, sabendo qual o espinho na carne de Paulo, a pergunta que eu faço é: qual a edificação que isso vai produzir na sua vida espiritual? Que tipo de construção, sabe, de fé você vai ter a partir dessa descoberta? Vai mudar alguma coisa? Responde com mais eloquência. Mas a gente está preocupado. Ele viu coisas inefáveis. Mas desde que eu me entendo por crente, o assunto do texto é descobrir qual é o espinho na carne. Se você saísse desse culto hoje sabendo qual é o espinho na carne de Paulo, isso não edificaria você. Nós nos viciamos, desculpa a expressão. Eu sei que aqui talvez para o estado de Goiás é uma palavra muito forte, mas é a palavra que melhor se encaixa. Nós nos viciamos na desgraça, no que é oposto à graça. Nós nos viciamos nos escândalos, em tudo que é ausente de valor. Então nós nos tornamos um gigantesco depósito de cultura inútil. Aquilo que nós absorvemos como ensino, e cultura é o pressuposto do ensino, cultura é o resultado do ensino, aquilo que nós recebemos como ensino nessa direção, dessa cultura inútil, não produz nenhum tipo de edificação, sabe, de crescimento espiritual para a gente. Mas a gente está em busca disso, sabe, a gente é refém do lixo do outro. Nós aguardamos a queda de homens que crescem, a dificuldade de crer na revelação recebida pelo lugar acessado. A gente não acredita. O lixo alheio nos desperta, nos acende muito. Nós preocupamos com os espinhos da carne dos outros, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa, presta atenção em mim, para a gente chegar a uma conclusão dessa reflexão. Tudo que entra em nós sai de nós. Tudo que entra sai. Nós somos alvos da cultura inútil, do lixo alheio, e daqui a pouco, de forma inerente, nós nos tornamos agentes dessa mesma cultura. Você absorve isso. Você está aqui olhando para um cara que diz: olha, eu me glorio nas fraquezas, eu me glorio nas injúrias, eu me glorio, sabe, nas minhas debilidades, nas minhas dificuldades. Eu sou um vaso de barro, arrastando pé de argila pelo mundo. Eu fui ao terceiro céu, mas não existe abismo entre eu e você. Eu vi os anjos, mas eu também luto com demônios. E aí quando ele diz: tem um espinho na carne, o que nos desperta a atenção não é a proposta, não é a jornada, não é o caminho pedagógico que ele está oferecendo para a gente.
é uma descoberta acerca do outro. Porque se a gente não puder ser invejado, a gente quer, sabe, eliminar toda a possibilidade que eu invejo o outro. Então eu quero descobrir as fraquezas dele, eu quero descobrir as injúrias que ele vive, eu quero descobrir tudo que é ruim dele. Só que tudo que entra em você, sai de você. E quanto mais você se vicia, sabe, nessa cultura inútil e nessa busca inútil que não produz nenhum progresso para a sua espiritualidade, quanto mais você absorve isso, mais você externa isso. Como diz o livro, é difícil um gordo falar isso, mas você é o que você come. Eu vou te contar algo, para a gente ir terminando. Sabe esse irmão aí do seu lado? Olha para ele. Esse irmão tem um espinho na carne. Sabe o irmão da frente? O da frente, cutuca ele aí na frente. Tem um espinho na carne esse irmão. O de trás. Tem um espinho na carne também. Grita o nome de alguém que está aqui. Grita. Ele tem um espinho na carne. Esse nome aí que você gritou. Tem uns irmãos que eles são o espinho na nossa carne. Além deles terem um espinho na própria, eles são o espinho do outro. Sabe o pastor que está falando aqui na frente? Tem um espinho na carne. O que é que Paulo está nos ensinando? E que a gente tem muita dificuldade de aprender. A igreja que recebe essa informação é a maior concentração de fio desencapado que você possa imaginar. Pensa num povo tranqueira. Pensa num povo complicado. Sabe, nenhum ambiente do início da igreja você vai ver tanta confusão como em Corinto. Irmão, não tem um lugar com tanta confusão como esse povo aqui acumulava. Pensa num povo complicado. Agora, por que contar essa experiência para a igreja de Corinto? A igreja de Filipos era uma igreja tão maravilhosa. A igreja de Colossos, Epáfro era um filho. Por que não contar em Éfeso? Paulo ficou 2 anos morando em Éfeso. 2 anos. Esses 14 anos quase que corresponde ao tempo que ele ficou em Antioquia. Então significa que ele teve essa experiência praticamente antes de se tornar quem se tornou. E foi essa experiência que fez ele ser quem ele foi. E ele segurou isso tanto tempo, e agora contar para esse povo? Ah, meu Deus. E ele alega o seguinte, olha o que ele alega, presta atenção. Ele alega o seguinte, essa é a forma de defender o meu apostolado. Ele começa o texto que a gente leu, coloca o versículo 1 para a gente. Aqui desse mesmo texto. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, coloca o 4. O 5. De tal coisa me gloriarei, porém não de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Bota 6. Pois se eu vier a gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade. Paulo está dizendo, olha, se eu me gloriar, eu não estou sendo, sabe, infiel. Eu posso fazer isso, porque direi a verdade, mas abstendo-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele está dizendo, olha, eu poderia me gloriar, mas eu quero que vocês me vejam realmente como eu sou. Em outro texto, Paulo vai dizer, olha, revelar isso para vocês, o meu cuidado com vocês, é uma forma de proteger o meu apostolado. Sabe o que Paulo está ensinando? Ele está dizendo o seguinte,
Se eu confessar as minhas fraquezas, eu vou me proteger dos meus fracassos. Paulo está dizendo, se eu tenho alegria nas fraquezas, nas dores, nas injúrias, eu não vou ser moído por mim mesmo, eu não vou ser entregue a mim mesmo. É melhor ser esbofeteado pelo demônio do que ser entregue às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências, ao seu próprio orgulho, à sua arrogância, ao seu narcisismo crônico. É melhor. Então eu vou proteger o meu apostolado, me oferecendo e me expondo como alguém fraco e frágil como vocês. Vocês não precisam pensar mais do que eu sou, não. Eu sou isso mesmo. Coríntios era uma cidade, vamos terminando. Ele alega que essa era uma forma de defender seu apostolado. Coríntios era uma cidade cosmopolita, a maior de todas daquela época. Cidade rica. Pensa numa cidade rica. 2 portos. Todo o tráfico aduaneiro passava por ali. Às vezes, os marinheiros só descansavam em Coríntios. Eu morei numa cidade portuária. E a gente sabe como é o volume, quando os barcos estacionam ali, quando muita gente está ali, como aquilo aquece a economia, como aquilo aquece os hotéis, como aquilo gira dinheiro. Tem um evento em Itajaí chamado Volvo Ocean Race. É um evento organizado pela Volvo. E eles dão a volta ao mundo de barco. E eles descansam em Itajaí, no mesmo lugar onde a gente realiza a convenção do Mevan. Então aquilo movimenta a economia. Coríntios era uma cidade muito rica. Os marinheiros paravam ali só para descansar. Então era uma espécie de lazer, de diversão. Você encontrava tudo em Coríntios. Gente de todo tipo, de todo lugar. Era a capital da Grécia romana. Na época de Paulo, provavelmente, indica-se que eles tinham cerca de 800 mil habitantes. Para uma cidade europeia, do mundo antigo, é uma cidade muito populosa, muito. O sincretismo era tamanho ali, que havia dezenas e dezenas de templos. Dezenas. Templo para Apolo, para Artemis, para Dionísio, para Diana, para Veneres, para Poseidon, para Júpiter, para Zeus. Sobretudo, o templo mais famoso da cidade de Coríntios era o templo de Afrodite, a deusa Vênus, a deusa do sexo e do amor, a protetora das prostitutas, que recebia culto à base de orgias e bacanais. Pode imaginar o contexto dessa cidade? Não se assusta não, tá, irmãos? É a realidade dessa cidade, onde Paulo estabelece uma igreja, onde Paulo começa a pastorear um povo. Gente do mundo inteiro ali para oferecer culto, cuja base era a cultura da promiscuidade. Aquilo rolava solto. Foi nessa cidade de confusões religiosas, promiscuidade, desenfreada, que Paulo plantou uma igreja. Havia ali um templo, um altar de adoração a Jesus Cristo. Sabe, naquele encontro sublime, histórico, sabe, de Saulo, no caminho de Damasco, ele, sabe, a partir dali assume a responsabilidade de estabelecer um altar a Jesus, onde Jesus não estava sendo adorado. E esse é o sino do ministério apostólico. O enviado, para onde? Para um lugar onde Jesus não está sendo adorado. E ali ele estabelece um altar de adoração a Jesus. Nessa cidade promíscua, nessa cidade vítima do sincretismo, nessa cidade vaidosa, nessa cidade onde o narcisismo crônico imperava entre o povo. Estamos juntos? A grande questão é que essa igreja não produziu nenhum tipo de influência para a cidade. Ao contrário, ela foi totalmente influenciada por essa cidade. Ao invés de evangelizar, ela se secularizou. Ao invés de influenciar, ela foi influenciada. Paulo adverte várias vezes e faz menção da imoralidade dela. Olha só, presta atenção. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 2, um menino estava dormindo com a madrasta. A igreja sabia e não fazia nada. Em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 1 a 8, o irmão estava roubando o irmão dentro da igreja. Isso era tão comum, e essa prática se multiplicava tanto entre eles, que os pastores descrençaram. Eles terceirizaram a demanda. Os irmãos estão se roubando, chama advogado. Quem é advogado aqui? A gente não precisa de você não, fica tranquilo. Primeira Coríntios capítulo 6, verso 3, Paulo fala dos pecados presentes naquela comunidade. Ele fala dos afeminados, dos sodomitas, dos avarentos. Sabe, ele denuncia todo tipo de prática que era comum entre eles.
A igreja parecia, sabe, às vezes ela se parecia mais com a igreja de algum deus daquele, até com a de Afrodite, menos a igreja de Jesus. A igreja era virada de cabeça para baixo. A igreja, sabe, 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 a 20, fala como a prostituição se tornou algo comum na prática comunitária. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1, advertência sobre a santidade. E para essa igreja, Paulo compartilha a sua maior experiência com Deus. A igreja que titubeava, que não acreditava em seu chamado, que não obedecia às suas instruções apostólicas. Paulo fala sobre arrebatamento para ela, fala sobre dons espirituais para ela, revela sobre o amor para ela. Uma igreja carnal que não só perde a sua capacidade de discernir quem é de Deus, mas quem não é de Deus. Uma igreja que perdeu sua essência, Paulo tentando devolver juízo para ela. A igreja de Coríntios era a igreja de Cristo, sem o Cristo. Paulo esteve no terceiro céu, ele fala para ela. O lugar do trono de Deus. Paulo viu, deixa eu encurtar para a gente terminar. Paulo viu que ninguém viu. E quando ele volta dessa experiência, o assunto central que ele trazia para essa igreja era o espinho que ele tinha na carne. A grande questão é que quando nós perdemos de vista o nosso espinho, a gente vai se atentar mais para os espinhos dos outros. A gente vai ficar tentando qual é o espinho alheio. A gente vai viver nessa cultura inútil, onde a gente produz conteúdo para as pessoas sentirem inveja de nós, porque a gente quer que as pessoas pensem de nós mais do que o que a gente é. Paulo protege o apostolado dele, dizendo: eu preciso fazer isso aqui. Eu sou fraco, eu sou frágil. É impossível viver de forma comunitária, porque nós estamos vivendo de forma que cada um não enxerga mais os seus próprios espinhos. Nós nos especializamos em encontrar espinhos na carne dos outros. Somos vítima do lixo do outro. O processo da comunhão às vezes é produzido pelo nosso instinto de autopreservação. É como uma grande torre de Babel, onde nós construímos juntos, mas no fundo nós estamos só nos preservando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você e a gente fechar. Presta atenção. Quantas pesquisas você já fez sobre espinhos alheios? Quantas vezes você usou o seu smartphone, a internet da sua casa, para pesquisar sobre o espinho do outro? Quantas vezes você usou a sua curiosidade para descobrir em que tipo de desgraça o outro está mergulhado? Depois que você descobriu, sabe, você reproduziu aquela informação, você bebeu daquilo, você repassou aquilo para alguém, você divulgou aquela informação. Paulo viveu a maior experiência que um homem em vida poderia ter vivido, mas não perdeu a visão de si mesmo. Paulo tinha todo o direito de olhar para aquela igreja e dizer tudo que aquela igreja representava aos olhos humanos, mas ele não fala da igreja, ele fala de si. Ele fala: olha, eu fui em um lugar que vocês nem imaginam, mas eu não estou aqui para falar de vocês, eu estou aqui para dizer: eu tenho um espinho na carne, eu me glorio nas minhas injúrias, eu me glorio nas minhas angústias, eu não quero que vocês pensem além do que eu sou, eu continuo lutando com os demônios, eu continuo debruçando da graça de Deus, e mesmo vivendo e sendo o que eu me tornei, se eu não estiver mergulhado na graça de Deus, os meus processos vão ser interrompidos, a minha jornada não vai chegar ao fim, eu não vou concluir aquilo que Deus me entregou a título de responsabilidade. Paulo está dizendo para aquela igreja: parem de olhar para o lado, parem de olhar para o outro, olhem para si. Tem tantas coisas ricas nesse texto, sabe? Ao se encontrar com anjos do céu, ele não perdeu de vista a luta com os demônios da terra. Paulo podia, em meio àquela igreja, ser, sabe,
aquela igreja sem moral, profana, apresentar-se como um homem santo e forte. Sim ou não? Mas ele revela à igreja a sua fragilidade, as suas angústias. E ele diz: fujam disso. Fujam disso. A evidência real dessa estada com Deus, dessa visita ao trono de Deus, é a revelação do próprio espinho. Como é que você conhece alguém que esteve com Deus? Ele está olhando para o próprio espinho. Qual é o sentido da ceia? O que a ceia produz? Quando Jesus na ceia rompe o silêncio, rompe a alegria da Páscoa e olha para os discípulos e diz: um entre vocês vai me trair. Qual é o comportamento dos discípulos? Sou eu? Diga comigo: sou eu? Os discípulos estavam perguntando: Senhor, sou eu? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu? Sabe por quê? Porque quando você está diante de Jesus, diante de uma experiência com Jesus, você não está procurando um Judas fora de você, você está procurando um Judas em você. Você não está olhando para os espinhos do outro, você está olhando para os seus. Quem esteve com Jesus, quem esteve com Deus, sai se gloriando nas fraquezas, sai se gloriando nas fragilidades. Alguém já foi ao céu aqui alguma vez? Nunca foi? Porque quem foi e não dá ênfase aos espinhos e recorre à graça para continuar caminhando, não encontra força na fraqueza e certamente vai interromper seus processos. Porque você sabe que tem espinhos, tem um olhar misericordioso para com seus irmãos. Porque mesmo com os espinhos, você pode até não estar feliz, mas da sua angústia você extrai alegria. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o produto das oliveiras mintam, mesmo que dê tudo errado na sua vida, você se alegra no Senhor e se exulta no Deus da sua salvação. Lucas capítulo 2, verso 14. Coloca para a gente. Lucas capítulo 2, verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, aquele que quer bem. Coloca o de boa vontade. Acha essa versão aí, por gentileza. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Sabe, Paulo tinha boa vontade. Boa vontade de olhar para aquela igreja, admitir o quão frágil era, o quão incapaz era, de dizer: eu tive com Deus, mas eu voltei de lá com a clareza. Sabe, irmãos, graças a Deus, nós estamos muito longe, muito distantes. Nós somos uma comunidade saudável, eu acredito. E que a nossa saúde seja permanecida e mantida, quando cada cristão não vai mais se preocupar com o espinho do outro, com o lixo do outro. Eu não sei quantas pesquisas você já fez sobre o lixo do outro. Sabe quando eu me alegro? Quando tem algum escândalo. Eu sou uma pessoa pública. Salomão, a gente é pessoa pública. A gente viaja, anda. Quando a gente senta nas mesas, Salomão, como é que eu meço se o meu coração está puro e longe disso? Quando as pessoas falam: cara, você viu fulano? Eu falo: não vi não. Rapaz, mas e o fulano lá que viu tal coisa? Rapaz, não estou sabendo de nada não. Não me deixe saber. Porque toda cultura que você come, consequentemente você externa ela uma hora ou outra. Você põe para fora. Desde quando a gente é crente, as pessoas estão brigando para saber qual é o espinho na carne desse homem. Quando na verdade a gente deveria descobrir o que esse homem entendeu em Deus, que fez ele ser quem foi, que fez ele sair da condição de perseguidor da igreja para implantador de igreja mundo afora, e ele se tornou a pessoa mais importante da nossa fé depois de Jesus. Ele é o apóstolo dos gentios. Nós estamos aqui por causa de Paulo.
Porque esse homem foi ao terceiro céu e ele continuou se gloriando nas fraquezas. Esse homem teve vontade de parar, teve vontade de desistir. Esse homem enfrentou náufrago, esse homem foi preso, esse homem morreu sozinho numa cadeia. E ele morreu sozinho numa cadeia. A última carta que ele escreve: olha, não é morte não, é alegria. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E por que esse homem completa a carreira? Por que esse homem guarda a fé? Porque ele entendeu a incongruência da vida cristã. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Eu me glorio nas fraquezas, eu me glorio nas angústias, porque elas me levam para Deus, elas me fazem mergulhar na graça de Deus, elas me fazem entender que diante de tudo que o mundo me propõe, a graça de Deus é o suficiente. A sua graça me basta. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. A tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. A tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe qual é a minha oração? Para que você saia daqui desejoso a viver uma experiência nova com o Senhor. E que essa experiência nova com Deus arremesse você para dentro de si. Arremesse você para dentro de você. Que você saia com uma visão clara e real acerca de si. Pouco me importa se você sair daqui sabendo quais são as mazelas de Paulo. Isso não vai produzir nada na sua vida, nenhum progresso. Mas se você sair daqui sabendo que quando estar com Deus é ter uma visão clara de si mesmo, estar com Deus é dizer: Deus, muda meu nome. Estar com Deus é dizer: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Estar com Deus é sinalizar lugares onde você precisa do toque de Deus. Esse homem diz: olha, eu sofri tanto, eu passei tantas angústias. Irmão, esse homem está se expondo. Ele está se despindo para esses irmãos. Ele está dizendo: eu passei por tantas angústias. Essas angústias, eu orei por 3 vezes para Deus tirar isso de mim. Mas não é só 3 vezes. 3 vezes, na concepção judaica, é o apogeu da súplica. Esse homem estava orando por anos para que essa situação fosse removida da vida dele. Talvez você está lidando com alguns problemas na sua vida que são crônicos. Encontre descanso e amparo na graça de Deus. Deixa a graça de Deus ser o bastante para você. Deixa Deus aperfeiçoar o poder dele na sua fraqueza. O que me leva além na jornada, na vida cristã, não é o que eu canto, o que eu prego, não são as minhas habilidades, não é nada disso. É a disposição que eu tenho de me apresentar fraco diante dele. Porque quanto mais fraco eu sou diante dele, mais aperfeiçoado eu sou por ele, mais moldado eu sou por ele, mais trabalhado eu sou por ele. Sabe, tem uma graça de Deus vindo sobre a sua vida nessa noite. Tem uma graça de Deus disponível para você nessa noite. Tem uma graça de Deus para amparar, sabe, os lugares que você nunca permitiu que ninguém tocasse. Feche os seus olhos, comece a buscar essa graça, comece a recorrer a essa graça, sabe, comece a, sabe, busque em Deus isso. Uma revelação acerca de si, uma compreensão acerca de si, e que essa incongruência te alcance, sabe, que esse avesso te alcance, que você tire força das suas fraquezas, que você extraia coragem dos seus medos, que você extraia a verdade das mentiras que você sustentou, que você tenha uma visão clara de si, acerca de quem você é. E por mais gloriosas experiências que você viva com Deus, saiba que elas vão produzir, sabe, elas vão arremessar você para dentro de você. Vamos orar uma canção. Eu procurei